certo, eu convido vocês então a fazer um tour comigo pelos slides. Bom, vou começar falando então sobre línguas e mundo. Nós temos ao redor do globo terrestre cerca de 190 países e aproximadamente 7.000 línguas. Em primeiro lugar, nós temos o mandarim, pelo número de habitantes, são 1 milhão de pessoas falando em mandarim. Em terceiro lugar, nós temos o espanhol, com cerca de 390 milhões de pessoas. E, em segundo lugar, nós temos a língua inglesa. Bom, ela está em segundo lugar devido ao número de habitantes da China, né? Pode passar, por favor. Diante de 7.000 línguas, tantos países, né? Como é que nós vamos nos comunicar com esses outros países? Já que falamos o português aqui, enfim, outros países. Alguém já deve ter ouvido falar, língua franca. Para quem não ouviu falar, língua franca significa língua de contato. É uma expressão latina que significa isso. Segundo Bortoleto, o inglês é a língua franca atual no mundo dos negócios internacionais, no Ocidente e na diplomacia. Alguns especialistas eles acreditam que o foco, que o interesse em ter escolhido o inglês para ser a língua franca está na questão de focos em mercados globais, facilidade de recrutar especialistas, reunião de equipes para projetos em escala global e consolidação e aquisições de empresas internacionais e outros. Sabemos, né, que o Brasil está recebendo aí muitas empresas e crescendo. Pode passar, por favor. Então, falando um pouquinho de Brasil, com relação a isso, somos atualmente em torno de 202 milhões de pessoas falando português. Temos aqui no nosso país, ainda assim, 210 línguas. Língua inglesa, diante de pesquisa, 5% somente da população fala, e considerados de fato fluentes na língua são apenas 20%. Pode passar. Bom, diante disso, o que apontam as pesquisas? Brasileiros falam inglês de qualidade muito baixa. Essa pesquisa ela foi feita pelo IF, Education First. Eles levantaram esses números um pouco antes de o Brasil sediar um dos maiores eventos do planeta, que é a Copa do Mundo, e verificaram que o nosso país encontra-se em 46ª posição em uma escala que considera 54 países. Outra questão, nós temos então o programa Ciências Sem Fronteiras. Aconteceu há pouco tempo que estudantes que já estavam vivendo no exterior para estudar foram convidados a se retirar do país porque eles não atingiam o mínimo de proficiência na língua inglesa. E como fica o nosso futuro, né, com relação a isso? Dados da empresa Brascom. A Brascom é uma associação brasileira de empresas de tecnologia de informação e comunicação que reúne empresas mais relevantes e influentes no setor do país. Eles dizem que até o ano de 2020, o setor precisará de 750 mil profissionais na área de TI. Dentro desses 750 mil, 350 mil serão para o mercado de exportação, ou seja, deverão dominar a língua inglesa. Bom, agora entra a questão, né, então, de desafios aí. Pode passar. Bom, eu não vou ler tudo com vocês, mas os professores eles precisam entender as implicações de expansão do inglês e as decisões complexas que eles terão de tomar. Como a Larissa falou anteriormente, né, nós temos a questão da carga horária nas escolas serem reduzidas, um número muito grande de alunos sendo ensinados ao mesmo tempo, e todas as habilidades os professores não conseguem trabalhar, que é listening, speaking, reading and writing. Ler, escrever, falar e ouvir. Pode passar. Outra questão que é considerado um desafio é que nós estamos vivendo um momento na história nunca vivido antes. Nós temos aí um encontro de 4 gerações, a geração dos chamados tradicionais, nascidos até 1950, a geração dos baby boomers, entre 1951 e 1964, a geração X, de 1965 a 1983, e a geração Y, a partir de 1984.
Por que eu chamo de desafio, né? Quem está no poder hoje e quem está em sala de aula, a maior parte, né, dessas pessoas são das gerações tradicionais e é a geração dos baby boomers, geração X e Y. Geração X está entrando agora, né, acredito que somos a maioria de nós aqui, e geração Y, podemos dizer que eles nasceram já com um tablet na mão, enquanto que uma geração anterior à minha, 10, 20 anos atrás, o essencial era saber datilografar. E hoje em dia os bebês já nascem com o dedo lá no tablet. Então, o que acontece diante dessas gerações? Nós temos aí a questão muito também de respeito, que essa geração dos tradicionais, dos baby boomers, elas esperam. No entanto, esses alunos, essas pessoas da geração X e Y são a geração, podemos chamar de geração dos porquês. Eles são muito questionadores, visto que a informação ela é muito rápida, então o sim pelo sim e o não pelo não nunca é aceito, sempre se questiona muito. Então, eles acabam realmente tendo como líderes e pessoas que eles admiram aquelas pessoas que os ajudam, e não somente quem está em um nível hierárquico acima. Pode passar. O que acontece agora com a questão, né, então, do ensino em massa? Bom, a produção do ensino em massa, aquele ensino que não é focado no indivíduo, acaba gerando, então, professores não atentos às novas tendências mundiais, mas uma produção de ensino em massa acaba produzindo alunos reduzidos a mercadorias. Eu sei que o termo ficou forte, mas eu encontrei assim também, então eu vou explicar por quê. A formação do ensino em massa, quer em seus meios, formação de professores, produção de livros didáticos e de instrumentos educacionais, ou quer em seus fins, produz cidadãos padronizados, dotados de um mesmo mínimo necessário para expressar o que todos expressam. Não se volta para a diferenciação individual, que surge com a incorporação da cultura. E como essa não é incorporada, mas instrumentalizada, ela continua externa aos indivíduos. Pode passar. De onde surgiu, né, essa questão da singularidade? Bom, segundo estudos feitos por um educador da área de gestão, Eduardo Carmelo, ele verificou que essa questão da singularidade ela começou a ser utilizada desde a Grécia Antiga. Quando eu não somente sou alguém que obedece a regras e segue normas sem questionamentos, mas então eu entendo que eu olho para dentro e entendo que eu tenho um desejo e uma causa ativa. E quando eu consigo expressar o meu desejo, eu estou, de fato, desenvolvendo a minha singularidade. Depois disso, nós temos a física também, com a tecnologia 1000, nós temos aí pessoas lá pesquisando, dizendo que robôs, falando de máquinas, estarem a serviço do ser humano. Depois nós temos o marketing, que aparece em 1980, falando sobre experiências, viver momentos únicos, customização da massa. Bem recentemente nós temos líderes e gestores que perceberam a questão de focar nos indivíduos de uma equipe, não conduzi-los todos da mesma forma, para obter sim um resultado de alta performance. E a minha questão, que na verdade eu deixo uma reflexão, é sobre nós, professores, independente se somos professores de língua inglesa ou de outras áreas, será que podemos também trazer essa questão da singularidade, valorizar os nossos alunos como seres individuais? Sim ou não? Pode passar? Enfim, esse foi o meu trabalho. Muito obrigada.